Salmo 90, o verso é o 12. Nós lemos assim na minha versão: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Meus irmãos, Deus se revela aos seres humanos dentro da realidade deles. E vocês sabem, incansavelmente deste púlpito, nós exaltamos este livro. Nós entendemos que este livro não contém a palavra de Deus, mas este livro é a palavra de Deus. Nós entendemos que este livro revela o plano que Deus tem para as suas criaturas, que Deus propõe um destino aos seres criados, e Deus também, através deste livro, não apenas propõe o destino, mas inclusive instrui os viajantes a como devem se comportar ao longo do trajeto até alcançar o seu destino. Esta é a palavra de Deus. Só que Deus, para revelar-se através de uma obra literária, Ele precisou levar em conta a cultura de sua audiência primária e dos servos que serviram como transmissores desta mensagem. Do primeiro ao último livro da Bíblia a ser escrito, nós temos 1,5 milênio de diferença. São 1.500 anos de diferença entre a primeira porção da Escritura ter sido escrita e a última. Pessoas que viveram numa época diferente, num contexto diferente. Inclusive, há uma distinção entre o Antigo e o Novo Testamento, até no idioma que foi escrita a Escritura, ou seja, quando Deus revela, inspira o pensamento dos profetas, para preservar a sua verdade revelada, Deus levou em conta a cultura. Vou dar um exemplo aqui, bobo, simples até. Houve um momento em que Jesus, na noite em que ele foi preso, traído, em que ele quis dizer aos seus discípulos e à sua igreja, que mais tarde entraria em contato com esse recado, dizendo o seguinte: vocês precisam estar conectados comigo, vocês não podem apenas ocasionalmente vir a mim, vocês precisam permanecer em mim. Aí Jesus usa um símbolo, dentro do contexto e do entendimento de sua audiência. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Você consegue perceber? Então Deus usa uma coisa comum do dia a dia, da cena comum do dia a dia, para revelar algo muito superior. Porque assim como os ramos precisam estar ligados à videira, porque se perder a conexão com a fonte de energia que é extraída do solo, vai secar, vai morrer, não serve para nada e não vai dar fruto. Então você, em sua jornada cristã, você precisa estar conectado comigo, porque senão você vai secar, não vai dar fruto e vai morrer. Então, Deus se revela dentro da cultura, do entendimento, da linguagem, do conhecido humano, para revelar verdades muito superiores. Deus leva em conta o vocabulário. Só que é o seguinte: nós temos aqui uma audiência que se divide praticamente em 3 idiomas, né? Nós temos um público aqui muito familiarizado com o espanhol, nós temos um público muito familiarizado com o inglês e uma outra porção muito familiarizada com o português. E mesmo nós aqui no nosso dia a dia, nós enfrentamos algumas limitações para nós expressarmos as nossas ideias e sentimentos, porque cada um de nós tem uma familiaridade maior com um idioma do que com o outro, correto? Sim, a Bíblia foi escrita, 3 idiomas foram usados para compor a Bíblia, 2 de uma maneira geral e algumas pequenas porções com uma outra língua morta que nem se usa mais. Mas nós temos o hebraico, nós temos o aramaico e nós temos o grego. E dentro do vocabulário que as pessoas dominavam, especialmente nesses 2, hebraico e grego, Deus revela ideias que vão colaborar com a jornada do seu povo em direção ao cumprimento de sua promessa. E aí, quando eu e você, que investigamos este livro como a palavra de Deus, vamos entrar em contato com ele, com estas mensagens, algumas vezes é necessário a gente recorrer a um dicionário dessas línguas originais, para poder ampliar o nosso conceito. Às vezes nós temos alguma dificuldade com alguma mensagem, que a tradução rouba o seu significado primário. Então nós precisamos recorrer a isso. Mas Deus se revelou dentro desse contexto, de um vocabulário, de um idioma específico. Alguém até um dia disse, aspas bem grande, que Deus teve até alguma dificuldade de revelar-se em linguagem humana.
Botei aspas bem grande aqui, dificuldade, como se Deus tivesse alguma dificuldade. Mas é porque são elementos tão amplos, tão sublimes, tão extraordinários, que a linguagem humana ela é fraca, falha. Né? Abra um parênteses aqui. Os adventistas do sétimo dia entendem na figura de Ellen White, a voz profética para o povo remanescente no tempo do fim, que esta mulher teve um contato com algumas mensagens e visões extremamente relevantes para ajudar esse povo a cumprir sua missão antes da volta de Jesus, dando este último anúncio de advertência ao mundo. É assim que nós enxergamos ela. E algumas dessas visões, quando ela vai escrever, ela diz, a língua humana, a linguagem humana é fraca para descrever o que eu vi. E ela tinha um vocabulário bastante rico, apesar de ter estudado só até a terceira, quarta série primária, tinha um vocabulário bastante rico. Ela diz, a linguagem humana é fraca, é deficiente. Né? Então, quando nós vamos às Escrituras, a gente vai perceber, na nossa leitura, que existe também um certo jogo com números nas Escrituras. Você já reparou isso? Ao ler a Bíblia, você já se deparou com situações onde os números parecem ter algum tipo de destaque? Dentro desse contexto, a recorrência de alguns números pode levar você e a mim a pensar o seguinte, será que Deus está querendo dizer algo? Porque alguns destes números parecem voltar à cena volta e meia? Então fica essa pergunta, teria algum significado nisso? Os estudiosos dizem que há pelo menos 3 usos principais dos números na Bíblia. O primeiro uso é o uso convencional, é quando você quer dar um valor matemático mesmo. Davi pegou 5 pedras no rio, era 5, 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Né? Valor numérico, é isso aí. 3 dias percorreu fulano a cidade anunciando tal coisa. 3 dias, valor numérico. Então é o uso convencional, esse mesmo aí. Né? E os hebreus, o método de contagem que eles adotaram era o método decimal, esse que a gente está acostumado. Né? O segundo uso dos números na Bíblia é um uso retórico. Nesse tipo de uso, os escritores bíblicos eles não aplicam os números com o objetivo apenas de expressar um valor matemático, mas de expressar conceitos ou pensamentos. Conceitos ou pensamentos. E por fim, o terceiro uso é o uso simbólico. Tem as literaturas dos povos antigos, como os babilônicos, os egípcios, temos muitos exemplos da aplicação e o simbolismo que eles usavam nos números. Por exemplo, você deve lembrar, eu acho que já mencionei isso aqui em algum momento por curiosidade, os sacerdotes babilônicos usavam um medalhão quadrado no peito, amarrado numa corrente, e eles dispunham dentro desse medalhão os números 1 a 36, dentro desse medalhão, do 1 a 36. Só que eles eram colocados em ordem aleatória. Só que se você somasse todas as colunas, dariam 111. E se você somasse todas as fileiras, também daria 111. Então, as 6 colunas, 6 vezes 111, 666, as fileiras 111, 666. Então, os babilônicos usavam isso. Foram eles que sistematizaram, né? Circunferência 360 graus, e uma série de coisas, muito usando o número 6, que já a gente vai conversar um pouquinho. Mas os hebreus também usavam os números. E eu queria ver alguns deles aqui hoje com vocês, tá bom? Então, não é incomum você ler as Escrituras e perceber, está aqui esse número aqui de novo, olha só aqui de novo, aqui, ó. Tá? Então, quando você vai à Bíblia, tem um número, por exemplo, que volta e meia aparece, que é o número 3. Esse é um número que vai indicar a trindade, é usado para reforçar ou dar ênfase a uma expressão também. Então, o número 3 está associado à trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas às vezes também é utilizado para dar ênfase a alguma coisa. Por exemplo, em Isaías, várias e várias vezes ele diz santo, 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 para dar ênfase em alguma coisa. O número 3 é utilizado. Um outro número muito comum é o número 12, resultado dos fatores 4 e 3, 4 vezes 3, 12, é um número bem completo. A ele é atribuído o significado de escolha, de distinção. Você tem 12 tribos no Antigo Testamento, você tem 12 apóstolos no Novo Testamento, você tem as 12 legiões de anjos citadas por Jesus, quando Pedro vai lá cortar a orelha do soldado. Você tem os 24 anciãos, 2 vezes 12, lá no livro do Apocalipse. E você tem os 144 mil que são citados em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. E o que são os 144 mil? 12 vezes 1000, plenitude
não é? E o 1000, o número máximo dentro do vocabulário hebraico. É um número de totalidade, plenitude, completo. Você tem o número 6 na Bíblia, número para identificar o homem que foi criado em qual dia da semana? No 6º dia. Esse número ele é associado à imperfeição. É aquele que não chega à perfeição, que é o número 7. No Apocalipse 13 você vê o número 6 repetido 3 vezes, e é o número da besta, o número 666, imperfeição total, não é? Aí você tem um número que os adventistas costumam enfatizar bastante. Que número é esse? O número 7. Olha só, existem mais de 360 passagens, referências que citam o número 7 nas Escrituras. Sabia disso? Quase um cada dia do ano. Fora os múltiplos, que estão citações diretas e indiretas. O 7 é considerado como o número da perfeição. Então vamos recapitular algumas coisas aí que vocês já sabem. 7 foram os dias da semana da criação. O 7º dia é sagrado na Bíblia, de acordo com Êxodo 31. Enoque foi transladado, ele foi o 7º depois de Adão, a 7ª geração. Lameque, que foi pai de Noé, viveu 777 anos. E morreu no ano do dilúvio, tipo assim, Deus, não, eu vou te poupar aí, uma dor de cabeçazinha. 7 dias Noé esperou dentro da arca até cair as primeiras gotas de chuva. No dilúvio só escapou Noé mais 7 pessoas. 70 foram os filhos de Israel que desceram ao Egito. O 7º ano era o 7º de descanso para a terra em Israel, ninguém plantava nada. O ano do jubileu acontecia após 7 ciclos de 7 anos. 70 foram os homens escolhidos por Deus para auxiliar Moisés. 7 dias foram usados para rodear as muralhas de Jericó. 7 orações foram feitas por Elias para que chovesse. 7 vezes 70 foi o tempo da profecia de Daniel, capítulo 9, que apontava para o Messias. 7 vezes mais foi aquecida a fornalha lá com aqueles 3 amigos de Daniel na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. 7, olha aqui que legal essa, 7 foram os milagres que Jesus realizou no sábado. Foram 7 milagres que Jesus realizou no 7º dia. O endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, o homem da mão ressequida, a sogra de Pedro, a mulher encurvada, o hidrópico, o paralítico de Betesda e o cego de nascença. 7 milagres nos sábados. 7 pães Jesus utilizou para alimentar uma multidão e sobrou 7 cestos cheios de pães. Jesus advertiu que nós deveríamos perdoar 7 vezes 70 as ofensas sofridas. É uma linguagem simbólica para dizer perdoar todas as vezes que forem necessárias. 7 foram os demônios que Jesus expulsou de Maria Madalena. 7 foram os primeiros diáconos da igreja apostólica. Aí você entra no livro do Apocalipse, que é onde mais tem referência ao número 7. 7 igrejas, 7 cartas, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 anjos, 7 trovões, 7 tochas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Existe também 7 bênçãos implícitas, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Bem-aventurado, são 7 referências de bênção. E tem 7 referências a quem tem ouvido ouça, 7 vezes. Em contrapartida, nesse mesmo Apocalipse, você tem o número 666, que é a insistente recusa de avançar para o número 7. É o número do anticristo. Fizemos uma jornada aqui. Mas aí tem o número 40, que é o que eu quero hoje. O número 40 é o que eu quero hoje, tá? Por nenhuma razão específica. É um número que indica um tempo necessário de preparação para algo que vai chegar. Está ligado a uma experiência, está ligado a uma provação, o número 40. Então vamos comigo. 40 dias e 40 noites no dilúvio, a primeira referência bíblica. A vida de Moisés, de acordo com Atos 7, foi dividida em 3 períodos de 40. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto com aquele povo simpático. 40 dias na presença de Deus, Moisés ficou em jejum 2 vezes, Deuteronômio capítulo 9. 40 dias espiando a terra prometida, Números 13. 40 anos de peregrinação no deserto, Números 14. 40 anos do reinado de Davi, 2 Samuel 5. 40 dias de afronta de Golias, 1 Samuel 17. 40 anos do reinado de Salomão, 1 Reis 11. 40 dias de jejum de Elias, 1 Reis 19. 40 dias para se arrepender, o pessoal lá de Nínive, Jonas, capítulo 3.
40 dias Jesus no deserto da tentação, Mateus capítulo 4. 40 dias com os discípulos após a ressurreição, Atos capítulo 1. 40, nitidamente tem um significado específico, simbólico, e dentro do pensamento judaico, o número também significa um período de julgamento. E não é preciso muito estudo das Escrituras para a gente entender isso. Por exemplo, Deus julga a terra com 40 dias nas chuvas do dilúvio, 40 dias e 40 noites. Moisés, ele vai jejuar no Sinai também 40 dias, enquanto ele vai receber os estatutos da Torá, que seria o padrão de julgamento justo. Débora, considerada a melhor juíza de Israel, o seu período foi de 40 anos, de paz. Ela trouxe à terra através do seu ministério. À luz desse simbolismo numérico, o significado de 40 é muito mais do que uma métrica matemática. Os 40 dias de Jesus no deserto, por exemplo, lembram os 40 anos de Israel no deserto do Sinai, após o Êxodo. E quando a gente vai às Escrituras, a gente vai perceber nitidamente uma referência desses 40 anos a um julgamento e um teste de fidelidade. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 é o quinto livro do Antigo Testamento. Compõe aí e fecha o que a gente conhece como Pentateuco. Deuteronômio capítulo 8. Eu quero que você perceba comigo o verso 2. Na minha versão diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, onde? Que diz a tua Bíblia aí? Lá no deserto. Tem uma referência agora de tempo aí, que diz aí? 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, nitidamente os 40 anos que o povo vagueou pelo deserto, eles tinham um objetivo. Deus estava provando, testando, investigando o que havia no coração do povo. Essa foi a razão específica. Agora, quando você vai ao Novo Testamento, Jesus, ao sair das águas do Jordão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o conduziu para o deserto para ser tentado por Satanás. Você lembra quantos dias Jesus ficou lá no deserto para ser tentado por Satanás? Foi 40 dias. 40 dias. E ele se apresenta ao final deste período, quando as forças de Jesus já estavam quase extintas, os seus órgãos quase entrando em colapso, um quadro de desidratação terrível, de desnutrição, o seu rosto ficou desfigurado, ele quase não foi reconhecido depois que ele sai desse momento de prova. E aí você vê Satanás vindo em forma como um anjo de luz para tentar o nosso Senhor. Pela aparência, então aqui abro um parênteses, nós temos um sermão preparado para isso aí em 2023, mas vou dar apenas uma palhinha. Jesus tinha deixado de lado os seus atributos divinos, e todas as vezes em que ele exerceu o seu poder divino, ele o fez pela ação do Espírito nele, mas ele mesmo, Cristo, ele tinha, nas palavras de Paulo, ele se esvaziou, ele não usou os seus poderes divinos, certo? Inerentes a ele abriu mão disso. E naquela condição de tentado por Satanás no deserto, ele não identifica pela aparência a aproximação daquele anjo, aparentemente um anjo de luz. Poderia-se pensar que era um enviado do céu para livrar ele daquele momento de prova, porque o Espírito leva para o deserto e ao final de 40 dias um anjo aparece. Pode ter sido, inicialmente pode-se pensar assim, que era uma resposta às orações, ao período de prova, dizendo o seguinte: acabou a prova, e aí me aparece um anjo de luz. E esse anjo de luz, ele não se condena na aparência, porque ele veio disfarçado. Mas quando ele abre a boca, aí ele se trai. Você lembra? Que a sentença começa com uma dúvida. Qual é a dúvida? Se tu és o Filho de Deus. Você sabe que dentro dessa expressão de dúvida há também um desafio. Que desafio é esse? Ecoava aos ouvidos de Jesus, 40 dias antes, a voz de Deus ouvida no Jordão. E a voz de Deus ouvida no Jordão foi que... O que Deus falou?
este é o meu filho em quem me comprazo. 40 dias depois me aparece um anjo dizendo: se tu és o filho de Deus. Percebe? Aí sabe como é que Jesus se defende? Você está aberto, a sua Bíblia está aberta onde aí? Onde é que eu deixei você? Deuteronômio 8, né? Que verso que a gente leu? O 2, né? E no verso 2 está dizendo o quê? Que eles ficaram 40 anos no deserto para ver o que tinha no coração deles. Não foi isso aí que diz o verso 2? Quando o anjo do mal abre a boca para perguntar e para colocar dúvida na declaração, Jesus se defende, adivinha com o quê? Com o verso 3. Jesus se defendeu com o verso 3, olha aí, vamos comigo. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que diz aí? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Você consegue perceber uma clara relação entre os 40 anos de Israel no deserto com os 40 dias de Jesus no deserto? Ele se defende com o verso 3. O objetivo da jornada no deserto de 40 anos era para provar o povo. O objetivo de 40 dias de Jesus no deserto é para que ele pudesse iniciar a batalha, seu ministério público, conseguindo demonstrar uma clara, nítida e completa fidelidade a Deus, ainda que sua vida dependesse disso. Não só de pão viverá o homem. Ele se defende com a palavra, e é um verso exatamente do contexto de prova. Sobre isso a gente vai conversar o ano que vem. Satanás terrível, mas a gente pega ele. O que pode estar oculto atrás de todos esses números, não é? A recorrência de alguns desses números deveriam nos levar a uma pausa e a uma investigação. Para alguém como eu, que tem uma quedinha por números, isso me chama bastante atenção. Aí nós lemos, para começar aqui, o sermão dessa manhã, o Salmo de Moisés, o verso 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. E Davi vai ampliar esse conceito. O último texto dessa manhã, Salmo 39, eu vou pedir para você ir lá. Davi vai ampliar este conceito, também trazido por Moisés no Salmo 90. Na realidade, esse Salmo 90 ele não é apenas entendido como uma poesia, mas como uma oração de Moisés. E o salmista, o Davi, no Salmo 39, eu vou pedir para você acompanhar comigo a leitura dos versos 4 a 7. Olha só que coisa fantástica. Você está autorizado a sublinhar na sua Bíblia, tá? Dá-me a conhecer, Senhor, que diz a tua versão? O meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha, que diz aí? Fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Olha isso, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades e não me faças o opróbrio do insensato. Olhe para mim, meus irmãos, que texto lindo esse aqui. Davi está dizendo: Senhor, eu preciso entender, a partir da soma dos meus dias, que a minha vida é frágil, que eu não sou nada. Davi, em linguagem poética, ele diz o seguinte: se eu somar os meus dias, são como alguns palmos, não é nada. Aí ele diz: a minha herança, sei lá para quem que vai ficar, sei lá quem vai usar aquilo que eu acumulei. Davi está pensando sobre a insensatez, a vaidade, a fragilidade da vida. Ele está dizendo: a gente não é nada, o que a gente junta não é nada, o que a gente amontoa não é nada, nós não somos nada. Aí, ao fazer essa reflexão, aqueles que são mais pessimistas podem olhar e dizer assim: mas para que serve então?
Para que se trabalha então? Para que se é fiel então? Para que se esforça então? Para que a gente mantém então a saúde? Para que então a gente se cuidar? Para quê? Para que tudo isso? Os pessimistas podem dizer, não vale a pena. Mas Davi diz o seguinte, então o que eu vou esperar? O que eu espero então? Tu és a minha esperança. Meus irmãos, eu e você precisamos manter uma atitude de gratidão na nossa vida. Nós temos muitas razões para louvar a Deus. Nós temos muitas razões para acreditar em Deus. E nós temos muitas razões para a gente esperar o cumprimento das promessas de Deus. Nessa manhã eu queria incentivar o meu rebanho a pensar um pouco fora da caixinha. Ao você olhar para a sua vida e para os seus dias, você vai chegar à mesma conclusão que Davi. Ele diz, mesmo nos dias mais fortes, é como nada, é vaidade. Então, por favor, volte os seus olhos para o Senhor, o autor e consumador da tua fé, o mantenedor de tua vida, o mantenedor de tua alma. Eu não sei se você está em busca de alguma resposta, eu não sei se você está cansado por um período de dura prova, eu não sei se você, ao peregrinar nessa vida, você percebe que suas energias vão se exaurindo e você já não, desculpa a palavra muito, você sente as suas energias se acabando, sente a sua força indo embora. E pode ser que diante de alguma prova muito dura que envolva alguém que você ama, pode ser que um diagnóstico desfavorável, pode ser que uma doença terrível, pode ser que uma traição horrorosa, pode ser que um abandono sem tamanho, tudo isso consuma as tuas energias a ponto de você duvidar do cuidado de Deus. Nessa manhã eu apelo a você, não ceda a esse tipo de tentação, porque o que nós vamos esperar? Tu, Senhor, és a nossa esperança, não é? Que Deus nos abençoe e que ao entrarmos em contato com a revelação de Deus, a gente possa se apaixonar por esse Deus que decidiu se revelar. Feche os seus olhos, nós vamos orar a Deus nesse momento. Pai amado, nós nos submetemos à Tua soberana vontade. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, a quem nós servimos, um Deus que nos ama, um Deus que nos criou, um Deus que se revela em linguagem alcançável, em linguagem entendível, a fim de que os seus filhos possam exercer a sua liberdade, a sua inteligência e optar em servir esse Deus e se preparar para morar com Ele. Neste momento eu peço que a Tua bênção alcance os ouvintes da Tua palavra nessa manhã, mas que eles não apenas tenham ouvido a Tua palavra, mas que eles tenham incorporado dentro do seu coração a confiança de que podem esperar no Senhor. Nos dá um coração sábio, Senhor, para que a gente possa saber contar os nossos dias e que as nossas mãos e a nossa força se fortaleça no Senhor para continuarmos caminhando em direção ao cumprimento da Tua promessa. Dá-nos a Tua paz e nos despeça com a Tua companhia. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.